Fala família atleticana, bem-vinda ao canal Camisa Rubro-Negra. Hoje a gente vai continuar falando desse jogo tão polêmico que envolveu ali lances no campo, comentários extra-campo também. A gente vai especificamente hoje falar sobre Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o tão famoso STJD. Mas antes disso, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar aí o canal se você gosta do conteúdo, né, Luiz? Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei que o Atlético, sobre o artigo que o Atlético se fundamentou para pedir a punição do Arrascaeta e do Gabigol, e também sobre o artigo que foi utilizado pelo STJD para arquivar o pedido do Atlético. E também sobre um pouco sobre a jurisprudência do próprio STJD. Então, a gente vai começar aqui lendo para vocês o artigo 254-A, né, da Justiça Desportiva. Praticar agressão física durante a partida, prova o equivalente, aí ali embaixo tem a pena suspensão de 4 a 12 partidas, né, e ele continua ali. Então, a gente lendo ali a lei, de maneira ali na lei seca, né, realmente fica muito clara essa questão de que um atleta ele deve ser punido assim que ele pratica agressão, ou, como diz ali, ou equivalente, né? E por que que o STJD ele tem essa postura, essa dificuldade de tomar medidas pós-jogo? Não aconteceu no jogo e pós-jogo ele tem essas dificuldades de tomar medidas. Muito por causa do artigo 58B, né, que foi a fundamentação do STJD. Lá ele fala o seguinte: as decisões disciplinares tomadas pela equipe de arbitragem durante a disputa da partida, provas equivalentes, são definitivas. Ou seja, é, o árbitro de campo ele é soberano nas suas decisões. Ele continua falando, não sendo possíveis de modificação pelos órgãos judicantes da justiça desportiva. Aí o ponto. O STJD ele não pode chegar e mudar a regra do campo, a regra do jogo do campo, a decisão do campo. É uma decisão soberana. Isso aqui a gente está falando como regra. Mas aqui, no parágrafo único, ele traz a exceção. Em caso de infrações graves que tenham escapado da atenção da equipe de arbitragem, a equipe de arbitragem não viu o lance. Não foi o nosso caso. Ou em caso de notório equívoco na aplicação das decisões disciplinares, os órgãos judicantes poderão, excepcionalmente, apenar infrações ocorridas na disputa de partidas, provas ou equivalentes. Ali a complementação do artigo, ele fala, em caso de erro notório. No meu caso, pelo menos no caso do Gabriel, eu acho que pode ter sido um erro notório, porque foi uma agressão clara. Porém, o Poli vai falar um pouquinho dos casos que já ocorreram no STJ, que foram de agressões claras, mas que o STJ, mesmo assim, ele manteve essa decisão de não interferir na decisão final da partida. O STJ ele tem uma postura, uma jurisprudência muito firme nesse sentido de não interferência. Só acho que nessa temporada a gente teve o lance do Hulk, né? E o lance do Fred, se não me engano, né, Luiz? Isso, a do Fred foi no ano passado. Foi no ano Isso, passado. Fred. Então, o STJ ele tem esse entendimento porque ele entende que se o árbitro viu naquele momento, como o Luiz Flávio estava de frente ali com a agressão, não tinha outro ângulo para ver. Ele viu ali a 2 metros de distância. Então, a STJ entende que se ele interferir nesse ponto, nesse quesito, mesmo que seja uma questão de agressão do Gabigol, vai gerar uma certa insegurança, uma insegurança jurídica, por assim dizer, no restante do campeonato, onde muitos clubes vão pedir sempre punições. E às vezes a gente sabe que pode ser punição por uma cotovelada, por uma entrada mais firme. Então, a STJD ele tem realmente essa política de não interferência. Eu, particularmente, quando se trata de agressão, eu até discordo um pouco. Eu acho que a STJ ele tinha sim que interferir, ele tinha que sim aplicar punição. Ali o Gabigol ali podia pegar ali de 4 jogos, 4 a 12 jogos, a 8 jogos ali na pena, mas não é uma coisa que está sendo feita para beneficiar o Flamengo ou o Atlético Mineiro. É uma postura do STJD mesmo. Então, é,
É óbvio, eu acho que o que a gente pode questionar é se durante a partida o Luiz Flávio ia expulsar o Gabigol em pleno Maracanã lotado ou expulsar o Rascaeta. Isso a gente pode realmente questionar ali na pressão. Mas a decisão do STJ, a gente pode questionar quanto se a decisão que ele toma está correta ou não, mas não por falta de critério, por assim dizer, porque ele tem uma grande jurisprudência de não interferência. Exatamente. Inclusive naquela chave do Felipe Melo lá, que foi muito clara lá, eles não mudaram a decisão do campo. E outro caso que vale apontar que eles tiveram, de fato, uma mudança de campo foi no caso da anulação do cartão vermelho para um jogador da Portuguesa, que foi o Johnson. Na época, o juiz ele deu o cartão vermelho para o jogador errado. Então, ocorreu um erro, um erro claro ali, notório. Ele apenas trocou o cartão, que foi para o Celcinho em vez do Johnson. Então, essa foi a decisão que o STJ mudou. Foi uma decisão em benefício do jogador, não foi uma decisão para prejudicar o jogador ainda mais pela uma decisão do campo. Então, acho que nessa parte, o STJ, embora a gente tenha discordância em relação à aplicação, a gente não pode falar que está sendo roubado para determinado time, por causa que é uma questão de jurisprudência que é o que vem decidindo, né? Eles mantiveram um critério, só para o torcedor entender, para quem a gente faz aqui o vídeo, a gente pode muito bem questionar quanto se essas decisões tomadas são acertadas ou não, mas que é claro que se o jogador não é punido na hora do jogo, depois fica muito difícil essa punição. Um caso que todo mundo viu, se lembra, foi do Suárez, na Copa do Mundo. Que esse sim foi punido, mas já é até uma jurisprudência internacional, e como tem até um entendimento um pouco diferente da jurisprudência nacional. Até porque uma Copa do Mundo tem a cada 4 anos, assim, por mais que a punição dele foi algo, é uma competição curta, as reclamações são menores, então a corte internacional, por assim dizer, a gente entende que ela interfere um pouco mais. A nossa nacional realmente é bem difícil interferir. Ela é bem É, conservadora, né, nessa questão aí. Ela não quer interferir. Eu até entendo a questão dela, porque se ela interfere em um, começa a vir todo o time, toda hora vai entrar na STJD para que seja o punido e próprio, anulada a decisão de campo. A nossa o jurisprudência próprio nacional. Atlético Mineiro fez um grande show essa temporada, com notas. Exatamente. Então, é, os clubes nossos são chorões. Então, eventualmente ia ter muita demanda no STJD para que se alterasse a decisão do campo. Então, mesmo achando que nesse caso do Gabriel especificamente poderia ser uma aplicação maior de pena ali, poderia alterar a decisão do campo, eu entendo por causa que é algo fixo, é algo rotineiro, é algo que eles têm critério para aplicação. É como se eles aceitassem a interpretação errada do juiz. Então, a gente aceita a interpretação errada do juiz e a gente afasta. Mas a gente não modifica a decisão de campo para não gerar talvez novos pedidos ou uma interferência maior. É, Realmente é a posição do STJD, não tem muito o que fazer. Acredito sim que o Atlético fez certo em pleitear essa punição, não tem nada a perder, e os árbitros da partida, o VAR foi afastado justamente. Então, o correto é fazer, pleitear essa situação, mas também a gente entende que isso não foi concedido, o pedido foi arquivado. exatamente. E de tarde tem o pós-jogo, o pré-jogo em relação ao São Paulo, né? Então, curta um vídeo, Amanhã, comentem, compartilhem e voltem no canal mais tarde aqui para assistir o pré-jogo. amanhã tem vlog lá direto da Arena da Baixada. Nosso É, caldeirão vai ferver amanhã. Então, continue acompanhando o canal que vai ter mais conteúdo para vocês. Valeu? exatamente. 30K amanhã na Baixada. Falou, gente. 30